Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor, é um prazer estarmos mais uma vez para uma escola bíblica dominical e desta feita para estudar a lição de número 12, em 19 de março de 2023. O tema da lição a estudar hoje, vivendo no Espírito. E o texto áureo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Estamos então a estudar a lição de número 12, vivendo no Espírito, com um texto áureo maravilhoso tratando sobre o fruto do Espírito, com todas as suas características, e também uma verdade prática que focaliza a importância do avivamento espiritual para que se possa ter uma vida que produza frutos, e frutos de verdade. Eu convido o pastor Eliseu para que, dentro dessa temática, vivendo no Espírito, como se torna possível a uma pessoa viver no Espírito? Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Que lição importante para observarmos e entendermos um pouco mais daquilo que é a vida do cristão, ou que deve ser a vida de cada crente. Andar no Espírito, que está ensinando-nos sobre os frutos de quem anda no Espírito aqui no nosso texto áureo. Também Gálatas 5:16 vai dizer que, uma vez andando no Espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne. O andar no Espírito implica em dizer que eu estou andando na direção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho o meu espírito, porque sou tricotômico, corpo, alma e espírito, mas não se trata apenas do andar no espírito meu. Está se tratando aqui em andar na direção do Espírito Santo de Deus. Então, sou corpo, alma e espírito, e tenho também o auxílio do Espírito Santo para auxiliar-me na caminhada espiritual, a fim de levar a palavra de Deus, a fim de refletir o caráter de Jesus Cristo por onde quer que eu passe. Então, andar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos capítulo 8 e versículo 14. E acrescenta dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é uma necessidade, e é certo que quando eu aceito Jesus, eu tenho a oportunidade de começar a ser guiado pelo Espírito Santo. E também é certo que aquele que não aceitou Jesus como Salvador ainda, não pode ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala aos seus ouvidos, fala ao seu coração, bate na porta do coração, como diz em Apocalipse 3, versículo 20, para que haja permissão de ele entrar e fazer morada, mas ele não pode guiar, não pode morar, não pode fazer muita coisa por esta pessoa, porque esta pessoa não permite que ele seja Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nós que aceitamos a Jesus, como diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, essa pessoa que aceitou Jesus, que deixou as coisas velhas para trás, agora decidiu ter o Senhor Jesus morando na vida dele, através do seu Espírito Santo, então agora pode ser guiada pelo Espírito Santo. Entretanto, para ser guiado não é tão simples, porque muitas vezes eu quero Jesus como meu Salvador, mas eu não quero Ele como Senhor. E ser guiado pelo Espírito Santo, resumo, é deixar o Espírito Santo ser também Senhor de sua vida, como é a obrigação de cada um que aceita Jesus como Salvador
deve aceitá-lo como Salvador e Senhor para ser guiado então por Ele, e Ele com certeza vai levar aos melhores locais, a lugares seguros, porque Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quem está com Ele está com a garantia de suas vidas. Pode deixar ser guiado por Ele. O interessante é que o Espírito Santo, ele nunca erra. Ele tem um direcionamento certo para cada um de nós. Em sede de introdução, o comentador mesmo, ele escreve aqui que o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Ele está afirmando que, mesmo que a pessoa tenha aceitado Jesus como Salvador, já tenha seus pecados perdoados e seu nome escrito nos céus, Deus pode permitir ele passar por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas, mas nada disso é para destruí-lo, isso é para ajudá-lo no avivamento espiritual, prepará-lo, assim como o técnico prepara os seus atletas para os trabalhos que tem a enfrentar, por exemplo, os jogos, a natação e etc. Então, o treinador ele tem essa função de preparar o seu atleta. O Espírito Santo também é esse grande treinador. Ele treina o crente, prepara o crente para que ele possa desfrutar de um avivamento pleno, desse viver no Espírito, estar cheio do Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, enfim, ele estar pleno do Espírito Santo de Deus. E ele afirma mais: a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até o tempo da morte. Então é uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada. Vida cristã, ela não é por um dia ou por uma hora, ela é pelo tempo da nossa existência aqui na terra. Nosso comportamento, nosso modo de agir, tudo é preciso estar orientado pelo Espírito Santo e feito aos moldes que Cristo viveu. Cristo viveu e nos é o grande exemplo de vida cristã que cada um de nós precisa desenvolver em nossa caminhada aqui na terra. Interessante que, mesmo estando na terra, nós temos que fazer uma caminhada espiritual. O nosso comportamento, a nossa maneira de pensar e de agir tem que estar sempre coadunando com a orientação do Espírito Santo, se é que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. No primeiro ponto, pastor Eliseu, ele fala a vida no Espírito, a vida no Espírito. E ele trabalha isso em 3 subpontos, dizendo: andando em Espírito, por que andar em Espírito, como andar em Espírito. Já afirmamos aqui atrás que a vida cristã é uma caminhada, uma jornada de natureza espiritual que cada crente precisa desenvolver. Cada aluno, cada professor, cada superintendente, cada obreiro, cada cristão precisa desenvolver para essa caminhada, para que ele tenha vida cristã. Bem, ao seu entendimento, como que dá todo esse processo de andar no Espírito? Por que e para que andar no Espírito? Como fazer para que uma pessoa consiga andar no Espírito? Nós, os salvos, precisamos ter essa sensibilidade espiritual. O Espírito Santo trabalha no nosso espírito, porque diz a palavra do Senhor em João capítulo 4, que Deus é Espírito, importa que quem adore a Ele, o adore em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo está auxiliando as nossas vidas para que a gente chegue ao lugar correto. Ele nos guia, como disse o pastor Jormi César aqui, é o nosso treinador.
é o nosso guia, é aquele que nos prepara e que nos conduz, é o nosso verdadeiro professor. Então, quando eu deixo ele guiar a minha vida, quando eu deixo ele direcionar os meus passos, eu estou fazendo a gloriosa vontade de Deus. Logo, há pessoas que são menos abençoadas e outros que são mais abençoadas, à medida da quantidade de obediência que temos e de sensibilidade que praticamos ou que deixamos agir em nós, de ouvir a voz do Espírito Santo e resistir à voz da carne, que são desejos desenfreados que precisam ser combatidos. Então, andar no Espírito é exatamente o oposto de andar na carne, que está em Romanos capítulo 8, dizendo que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, mas que, diz o versículo 6, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se eu conseguir que o Espírito Santo esteja sempre me guiando, eu estarei sempre vencendo a carne. E uma vez vencida a carne, então é o que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo que então a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus acontece. Interessante que a vontade de Deus tem essas três dimensões. Ela é perfeita, é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Às vezes nós estamos na boa vontade de Deus. Às vezes chegamos a um nível maior, na agradável. E às vezes conseguimos alcançar a perfeita vontade de Deus. Então, a necessidade de deixarmos o Espírito Santo guiar as nossas vidas e confiarmos inteiramente, como diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, quando temos esta coragem de entregar e, independente da nossa vontade, deixar a vontade de Deus predominar, aí nós somos guiados e andamos no Espírito e somos felizes. Por que temos que fazer isso? Porque diz em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu não andar segundo o Espírito, eu acabo enfrentando os problemas da carne e descumpro o que está em Romanos 8, 1, dizendo, não há condenação, mas para aquele que anda na vontade do Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso continuar andando na vontade de Deus para que eu me mantenha salvo. E claro, uma vez que eu estou andando na vontade de Deus e salvo, as pessoas olham para mim e acabam percebendo que há um diferencial entre a tal pessoa que anda no Espírito e aquela que não anda no Espírito. As ações, as práticas são totalmente diferentes. Daí o texto bíblico, o texto áureo da nossa lição, dizer do fruto do Espírito, que é o amor, e que divide ali em mais 8 partes, que é alegria, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Então, esses são as características de quem está andando no Espírito e que é vista por aqueles que estão olhando para nós e procurando ansiosamente um modelo, porque o mundo é mau. Mas quando percebe aquelas outras características, 15 ou 16, que está ali também em Gálatas 5 e 19 a 21, aí já percebe, como diz o texto, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Já percebe que quem está praticando, há um diferencial, é como a diferença é como a antítese luz e trevas. Não há nenhuma similaridade
entre aquele que anda no Espírito e aquele que anda na carne. Agora, como andar no Espírito é uma atitude que o comentarista aqui vai dizer: vivemos numa época em que as trevas cobrem a terra. Ele diz lá em Gálatas 5, melhor em Efésios capítulo 5. Ele vai dizer assim: mas nós não podemos ficar dormindo, não podemos ficar dominados pelas trevas, porque agora nós já estamos mais perto de Deus. Então ele diz ali: desperta tu que dormes, levanta e Cristo vai te esclarecer. E ele completa no versículo 18 dizendo: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como andar então no Espírito? Sendo cheio do Espírito Santo, todos os dias pedindo um pouquinho mais, cada momento pedindo um pouco mais. Daí aquilo que nós falamos aqui na introdução, o Espírito Santo vai sentir-se livre para ser senhor da minha vida, para ser dominador. Quando eu aceito a Ele, Ele entra na minha casa, limpa a casa, através do sangue de Jesus perdoa e perfuma essa casa, organiza tudo que está fora do lugar, Ele vai colocando em ordem. Então, se eu deixo Ele ser senhor da casa, se eu deixo Ele ser o dono da casa, Ele vai arrumar cada detalhe desta casa. E olha, se nós como humanos às vezes sabemos organizar uma casa, imagine o Espírito Santo. Então, é importante? Como? Dizendo: Espírito Santo, eu sei que às vezes é difícil para mim, a carne fica lutando, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o que eu não quero, esse eu faço. Diz ele assim: porque na minha carne não habita bem algum. Eu tenho interesse de fazer o que é bom, mas quando eu vejo, estou tendencioso ou tendendo para fazer o que é ruim. Com isso eu entendo que há uma luta, apresenta ele. Então esta luta existe, mas quando eu resisto à minha vontade, deixo a vontade de Deus predominar, aí surge aquilo que a gente não pensa de antemão, que é a boa. A gente fala: olha, como foi bom eu deixar o Espírito Santo me guiar. Isso é bom demais. Se eu continuo deixando, entregando completamente, aí eu vejo que é agradável. A princípio parecia tão difícil fazer uma consagração, um jejum, porque a carne não quer que você jejue. A carne não quer que você permaneça de joelho ali 1 hora, 2 horas. A carne não quer que você ame o seu irmão, que aproxime dele, que seja humilde, que carregue a necessidade um do outro. A carne, ela tende ao contrário, ela quer ser orgulhosa, a carne não quer ser mansa, ela quer ser brava, a carne não quer chorar, ela não quer se humilhar, ela quer se exaltar. A carne quer isso, mas quando eu faço aquilo que Jesus diz, bem-aventurados os humildes, os mansos e tal, então eu acabo permitindo que o Espírito Santo trabalhe, daí eu descubro então agradável, e por fim, quando eu me aprofundo mesmo naquele rio do Espírito que nós estudamos aí há poucos dias, que está em Ezequiel, então eu chego na perfeita vontade de Deus. Quem dera que nós andássemos exatamente nessa perfeita vontade de Deus, e aí então nós seríamos muito felizes. Como andar então no Espírito? É deixar que Ele seja Senhor das nossas vidas. Maravilha! Esse é o comportamento que cada cristão precisa desenvolver para que tenha uma vida cristã abençoada, amadurecida e trabalhada segundo o fruto do Espírito, possa produzi-los abundantemente. O fruto do Espírito, ele, em que pese aparecer em 9 partes, contudo, ele é uno, ele não é partilhado, ele aparece o fruto do Espírito, é um fruto uno, ele é único. Porém, ele tem 9 características
e ele se produz dessa forma em nós, traduzidos em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo fala que contra essas coisas não há lei. Quer dizer, contra o fruto do Espírito Santo não há lei. Isso é coisa maravilhosa. É coisa que só Deus faz. Porque nem lei nenhuma há contra o fruto do Espírito. Ou seja, contra o amor, contra o gozo, contra a paz, contra a longanimidade, contra a benignidade, contra a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há lei. Coisa maravilhosa. Pode fazer à vontade, pode praticar à vontade, que ninguém tem o direito de criticar. Não tem. Isso é maravilha mesmo. No segundo ponto, a nossa lição, o comentador, ele aborda a questão, o confronto entre a carne e o espírito. Esse, como diz o pessoal, é para acabar. É uma guerra contínua dentro de nós. Desde que o pecado entrou no mundo, essa guerra também está com seu palco armado de contínuo dentro de nós. É a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. A carne, traduzida na sua natureza carnal, é uma propensão para o pecado. Não precisa muita coisa para uma pessoa pecar, porque ela é propensa a fazer isso. Agora, não somos tão propensos a produzir o fruto do Espírito. Olha, para produzir amor, agape ou ágape, como alguns gostam de falar, amor puro, amor divino, meu Deus do céu, que sufoco, que dificuldade é para amar alguém, especialmente se esse alguém um dia já pisou no nosso dedão, se esse alguém um dia já falou mal de nós, se esse alguém um dia já nos negou alguma coisa. Então, como é difícil amar, como é difícil amar. Nós não temos propensão para o bem. A nossa propensão maior é inclinada para o mal, para odiar, para ficar nervoso, ficar irado, ficar magoado, ficar ressentido. Para isso, há uma propensão natural no ser humano. Quer dizer, isso é a natureza carnal, que nos leva a ter essa propensão para as coisas que são do mal. Para as coisas que são do bem, há uma resistência, uma dificuldade, e só com muita resiliência é que o crente consegue frutificar. É por essa razão que o comentador chega a expor, no comecinho do terceiro ponto da lição, que ainda será objeto de estudo aqui, é que a ferramenta apropriada para discernir se uma pessoa é espiritual ou não é o fruto do Espírito. Não é o dom do Espírito, é o fruto do Espírito. É esse, então, o equipamento que permite se aferir se uma pessoa ela é espiritual. Então, não é aquele que pregou bonito, não é aquele que profetizou, não é aquele que revelou. Isso não mede nível de espiritualidade. Mas sim, se ele está produzindo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A partir daí, pastor Eliseu, nós temos esse confronto, a carne confrontando o espírito, querendo que a pessoa peque, e o espírito querendo que nós nos santifiquemos. Aí, então, um conflito de interesses, um conflito de vontades. Cria aí, então, uma lide, uma guerra, que é esse conflito de interesses. Bem, como fazer para que nós possamos vencer isso? Que vencer aqui não é deixar a carne suplantar ao espírito. É o espírito suplantar a carne. É a frutificação do bem
contra a carne. Como fazer, então, para que uma pessoa, para que um crente, ele consiga superar essa questão das obras da carne, vencer esse negócio que brota todo dia? No dia anterior ele massacrou aquilo lá, jejuou, orou, no outro dia aquilo brota tudo de novo. Como fazer, pastor? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:31, eu morro a cada dia. É o morrer diário. Responde, ele morri ontem e hoje tem que morrer de novo, mas meu Deus, por quê? É porque a carne ela ressuscita, daí vem a simbologia que está em Romanos capítulo 6 e versículo 6, dizendo assim, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que nós não vivamos mais para nós, mas que vivamos para Deus. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas passavam pela cruz e diziam, desce da cruz, salvou os outros e não salva a ti mesmo? Se tu és o Filho de Deus, é só descer da cruz e você se verá livre desse sofrimento. É o que nós somos tentados todos os dias. Para que você ficar na cruz? Desce da cruz, abre mão, deixa a carne comandar, que então não haverá sofrimento. Então, há uma luta, e a luta ela é tão pesada que é como se nós estivéssemos crucificados. Quem vai permanecer crucificado e ficará tranquilo? Não é fácil. E a Bíblia vai dizer, Gálatas 2:20, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora levo, se eu estou levando uma vida, agora que vocês dizem, mas você está vivo, a vida que agora levo-a na fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. Então, Romanos aqui está dando a resposta sobre esta questão de estar crucificado, desta luta. E o versículo 11 do capítulo 6 de Romano vai dizendo, assim considerai-vos como mortos. Olha, a melhor maneira de eu vencer a carne, uma vez que se eu achar ruim, se eu começar a questionar o problema de eu estar crucificado, é pior que a dor aumenta. Aí você se sente crucificado e é doído. Mas quando você se rende, você abre mão de você mesmo e diz, não sou eu mais quem vivo, agora é Cristo que vive. Eu já morri para mim. Quando você morre, aí aquele sofrimento de cruz, ele diminui, e agora ele se torna quase que isento, ou se torna quase inexistente, porque agora você morreu. Então, qual o conselho melhor? Morrer logo para o mundo, morrer logo para a carne. E aí é o que o apóstolo Paulo diz, eu morro a cada dia, porque ele entendia que morrendo fica mais fácil. Um morto, pastor João César, ele não se incomoda que alguém chegue e chame ele de feio, critique ele, fale mal dele, belisque, mexa com ele, chute, ele nem se mexe, fica lá do mesmo jeito, pode questionar o que quiser. Agora nós encontramos alguns crentes por aí que se olhar para ele com a cara feia, ele já questiona, já acha ruim, já cria um problema, já constrói um tumulto, já não volta mais na igreja, já não quer voltar na igreja. É a carne que está lutando ali. Mas Deus está dizendo, não se considere só como crucificado, vá para além, vá além, considere-se morto. E aí quando você considera-se morto, então a carne está vencida e o Espírito está com a vitória, e as obras da carne então perdem toda a sua eficácia. Daí em Romanos capítulo 6 e 21, 19 até o 21, o apóstolo Paulo vai continuar o texto dizendo assim, uma vez que agora você está morto, e que você, uma vez que você está crucificado, e que você está morto, e que agora você morreu de vez mesmo, agora você ressuscita para Jesus, e uma vez que você agora está vivo, você está dando então a oportunidade que o Espírito Santo te guie, você passa a estar vivo, e o Espírito Santo tem uma facilidade para te usar. Aí ele diz, uma vez que você está nessa dimensão, versículo 19 a 21 do capítulo 6 de Romanos, entregue agora ao serviço do Senhor,
faça a obra do Senhor. Assim como lá no mundo você entregou os seus membros para servirem ao pecado, aí o texto vai dizer: agora entregue os seus membros para servirem à justiça, para servir ao Senhor, e você verá o reino de Deus crescendo. Precisamos combater a carne. Então, aprendemos aqui que não podemos dar aso às coisas que são da carne, aos desejos carnais, porque eles nos levam à perdição. E não é fácil, porque a maioria desses negócios, eles brotam de dentro para fora. Quando a pessoa percebe, quando ela olha e cobiça alguém, é porque a cobiça já está lá dentro. Esse que é o detalhe do pecado. Ele consegue, não sei como, adentrar ao coração da pessoa e levá-la a uma situação que ela tem que guerrear, ela tem que lutar, ela tem que combater, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 5, mortificai. Na tradução atualizada, fala assim: fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele nomina agora vários deles. Ele chama isso de membros. Membros. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo, nessa magnitude de ensino, como ele trabalha aqui em Colossenses, ele chama as obras da carne como membros, como alguma coisa que faz parte do corpo, assim, uma coisa tremenda, difícil de se livrar dele. Mas é preciso que nós tenhamos resignação, determinação, força de vontade e lutemos em amor, lutemos com o Espírito Santo de Deus, na plenitude dele, para que possamos fazer morrer esses membros que não podem viver em nós, membros que estão sempre caçando uma beiradinha no nosso coração. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É o amor, o apego aos bens, à matéria, à riqueza, ao dinheiro, que constitui um trono à parte, que quer disputar um trono com Deus. E o próprio Jesus fala: é impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É impossível, por isso que ele é uma idolatria. Ele cria um reino. Ele cria como se fosse um gabinete, um trono, e exige adoração. Vira idolatria. O apego às coisas materiais cria um reino. E esse reino ele quer se criar dentro de nós e fazer o homem ficar fascinando o tempo todo pelas coisas materiais. Pastor João César, mas uma pessoa nova convertida, ele tem uma dificuldade grande para enfrentar a carne, porque ele é novo. Mas assim, quando a gente já chega a um nível de pastor, um presbítero, uma dirigente do círculo de oração, aí já fica mais fácil. Qual é a diferença, né? Na verdade, a pergunta ela é capciosa. Não é mais fácil. Eu conversei com o pastor Cezinho, que já dorme no Senhor, um ancião. Ele disse: você está pensando que velho não peca? Ele tinha 90 anos, ele faleceu com 94 anos. Você está pensando que velho não peca? Que velho não sente tentação na carne? Ele falou assim: é a mesma coisa, ou se brincar, é pior do que um novo. Quer dizer, o jovem, o adulto, o idoso, o novo convertido, o que já é obreiro, todos sentem tentação na carne. O diabo foi tentar até Jesus. Até Jesus ele foi tentar.
A vantagem é que Jesus não pecou, foi tentado e não pecou. Quando nós estamos em Cristo, inclusive o novo convertido, o Espírito Santo dá força. É aí que mora a nossa vitória. A nossa vitória. A nossa vitória, ele converteu hoje. O inimigo cola na pá dele para fazer pecar. Mas o mesmo Espírito Santo que o levou lá perante o altar para ele se converter, ele cuida dele, dá força, dá coragem, dá ânimo, dá disposição e dá também defesa. E ele vence no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o presbítero vence, assim como o pastor vence, assim como o obreiro vence, o mesmo Espírito Santo que levou o novo convertido lá no altar para aceitar Jesus como Salvador, ele dá graça, ele dá força, ele dá unção, porque todos os que são presbíteros, pastores, já estão com 30 anos de crente, um dia foram novos convertidos, e quem os sustentou foi o Espírito Santo. Ele é o nosso sustentador, pastor Eliseu. Glória a Deus. Então não precisa de ninguém ficar com medo de ficar crente, pode ficar crente porque o Espírito Santo garante. Essa garantia é maravilhosa, né, pastor? Muito importante saber que não estamos sozinhos. E às vezes o inimigo nos provoca e vem exatamente no horário que nós estamos mais frágeis, que é o caso de Jesus, quando já tinha jejuado ali uns 40 dias. Aí ele chega para tentar. Ele não quer te tentar quando você está tranquilo, quando você está bem, mas ele quer pegar você na hora que está mais fraco. Só que Jesus estava fraco, talvez fisicamente, mas espiritualmente ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e veremos sempre a vitória. Não há poder do inimigo que possa nos vencer. Que o Espírito Santo nos assista em cada momento das nossas vidas. E por último, pastor Eliseu, o terceiro ponto, ele fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Perceba então que o próprio fruto do Espírito, ele também é um agente avivador. O verdadeiro avivamento é esse que vem pelo fruto do Espírito, e ele se materializa em uma vida cristã transformada, em uma vida cristã abençoada. Inclusive, o comentador chega a dizer aqui, 12 frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, isso aqui é muito profundo, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, de exibicionismo. Que coisa tremenda. Mas, agora, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Quer dizer, dons, seria interessante que todos tivessem, mas nem todos têm. Agora, fruto do Espírito, todos precisam ter. Todos deveriam ter. Não pode faltar na vida de um crente. Significa dizer que se uma pessoa, ele é usado com um dom espiritual, que ele o faça então por devoção, pastor. Não por exibicionismo, não para provar que ele prega mais, canta mais, ensina mais, ou tem uma desenvoltura melhor para isso, para aquilo, ou se Deus usa ele com os dons de curar, que ele faça por compaixão, como Cristo fazia, e não para ele conquistar um espaço, mais uma programação na sua agenda. Como instrumento, né, pastor, um recurso, um manual que Deus dá, porque a Bíblia diz que Deus dá os dons espirituais à igreja. É importante essa palavra, os dons espirituais à igreja, porque eu tenho um dom, mas esse dom não é meu, é para a igreja. É para a igreja. Então, é um manual para eu servir a igreja. E isso não vai me qualificar em nada. Eu preciso ter a humildade para ser
usado nesses dons. E, diga-se de passagem, muitas pessoas perdem o dom, porque os dons espirituais eles podem ser perdidos, exatamente porque falta o fruto do Espírito, ou seja, o desenvolver desses frutos do Espírito, que a gente chama de frutos, mas seria um fruto só com 9 divisões, ou um fruto só com 8 divisões. Considera-se que o amor seja esse fruto do Espírito, porque todas essas partes, elas se encaixam no amor, mas queira como for, seja 9 divisões, ou 8 divisões em cima do amor, precisa ser desenvolvido, é gerado esses frutos. Se eu não gerar o fruto, se eu não der tempo, se eu não buscar cuidar desse fruto para ele ser gerado em mim, ele não será gerado a contento. E daí diz o pastor Jormi César, o crente deve ter os frutos do Espírito. Os dons espirituais, Deus verá se eu sou útil, porque a Bíblia diz, Deus dá os dons àquele que for útil. Agora, o fruto do Espírito não tem esse negócio daquele que ser útil. Todos precisam desenvolver, porque é o meu caráter. E aí, pastor, me parece assim que hoje nós temos muitos problemas que acontecem na igreja, como não só hoje, mas sempre houveram. Por exemplo, na igreja de Corinto, um dizia, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí um quis ser mais espertinho, e ele disse assim, eu sou de Cristo. E esse dá a entender que estava faltando o fruto do Espírito ali. Com a falta do Espírito, pastor, parece que os problemas aumentam. Quando há a quantidade, o fruto do Espírito desenvolvido, os problemas diminuem, né? O que o senhor tem a dizer para nós? Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. A presença do Espírito Santo numa pessoa, frutificando esse fruto do Espírito, ela o deixa em plenitude. Vejam, é caridade, é o gozo, é a paz, e há uma definição que diz assim, que o amor, que a caridade é o amor doando. O que é caridade? É o amor doando. Isso é uma característica do fruto do Espírito. É um gomo, é como se fosse uma laranja, que é um fruto só, mas quando você abre a laranja, ela tem vários gomos. O mineiro fala, como é que ele fala mesmo? Tem uma talhada, como é que é? Eu conheço gomos. É por gomos. Ele tem 9 gomos. Então, o fruto do Espírito, ele tem 9 gomos. Cada gomo daquele, é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é mansidão, fé e temperança. Pronto. 9 gomos do Espírito. O que é a caridade? É o amor doando. É a essência do fruto do Espírito, é o amor. O que é o gozo ou alegria? É o amor espalhando alegria, é o amor levando alegria. Quer dizer, é um gomo do grande fruto do Espírito se transformando em característica no caráter humano. O que é, por exemplo, a paz? É o amor acalmando, é o amor regozijando. Isso é muito lindo. O que é, então, a longanimidade? É o amor suportando, é o amor sofrendo, é o amor sofrendo, suportando, é isto mesmo. Mas isso é uma devoção, isso não é uma obrigação, isso não é uma vantagem, isso não é por outros meios, isto é uma devoção. A benignidade é o amor compassivo. A bondade é o amor agindo na prática do bem. O que é a fé? É o amor confiando. E a mansidão é o amor suportando. E a temperança é o amor controlando. Quer dizer, como o senhor disse naquela hora, esse grande fruto, a essência dele é o amor.
e ele, em 9 gomos, em 9 fatias, ele aparece o amor trabalhando uma faceta do nosso caráter. No todo, ele gera um fruto perfeito. E não há como falar nessa perfeição se falta uma característica dessa. Talvez ele até, como Paulo diz, ele doa o seu corpo para ser queimado, mas ele o faz por outros motivos que não seja a caridade. Aí ele fala que não tem sentido nenhum, não é um fruto do Espírito. Pastor Eliseu, então, na visão do Senhor, como que nós poderíamos resumir o terceiro item de nossa lição, fechando nossa lição? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, em João 15. A árvore que produz fruto, o ramo que produz fruto, esse você cuida dele, limpa para produzir mais fruto ainda. Agora aquele que não produz fruto, corta, lança fora, porque está ocupando espaço para atrapalhar o outro a produzir fruto. Então, a vontade do Espírito Santo é que a gente desenvolva um fruto agradável. E quando esse fruto é agradável, não tem aquele gominho seco, ou pequenininho, né? Os gomos estão mirradinho, está tudo ali aparente, grande, graúdos. Por quê? Porque deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E aí, esse terceiro subponto fala, não há lei que seja contra isso. Você pode amar, mas alguém fala, aquela pessoa é muito boba, ele ajuda demais, socorre, já sofreu uma vez, está insistindo de novo. Mas a Bíblia diz em Coríntios 13, dizendo, o amor é sofredor, é longânimo, é paciente, tudo espera, tudo suporta, não vangloria, não busca os seus próprios interesses. Então, não há lei contra o amor. Às vezes encontramos pessoas com uma alegria tão pequena, parece assim que vive o tempo todo triste. É falta de amor, é falta de desenvolver o Espírito Santo. Com um Jesus tão grande como o nosso, que cura enfermidades, perdoa pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos dá poder para reconciliar o mundo com Deus, e cuida da nossa família, cuida de tudo que é nosso, nos ajuda em tudo, mora dentro de nós para nos ajudar a chegar no céu e a gente expressar tristeza ou ficar com a cara fechada, como se tivesse deprimido, é entristecer a Deus, é ser ingrato com tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, tenhamos a liberdade de desenvolver mais amor, mais alegria, mais bondade, fazer o bem. Eu não vou ajudar essa pessoa porque essa pessoa não ajuda ninguém, não merece, e como se eu tivesse qualquer direito, como se fosse errado ajudar. Ora, se Deus está te tocando, se você está vendo um necessitado, se você está cheio de compaixão, não há lei contra uma pessoa que tem compaixão por um necessitado. Ninguém terá condições e poder para condenar uma pessoa que tem compaixão por um necessitado, por uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é benigna, bondosa, uma pessoa que tem fidelidade, pessoa que fala e trata, ou melhor, trata e cumpre, como diz lá no Salmo 15, quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu tabernáculo? Que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, que não jura enganosamente, e que ainda que jure com dano seu, que promete com dano seu, ele não volta atrás, mas ele recebe o dano, mas ele cumpre a palavra que falou, porque ele sabe que Jesus disse sim, sim e não, não, que passa disso é de procedência maligna. Então, ele sabe que contra a fidelidade, contra a temperança, contra essas coisas não há lei. Pode praticar, pode desenvolver e deve, repetimos aqui, e deve desenvolver, procurar, porque se nós desenvolvermos esses frutos, a igreja não terá problemas. Uma pessoa que tem um amor muito grande, um amor como a Bíblia diz em 1 João 4:1, que aquele que ama,
ou melhor, João capítulo 4, no versículo 7, me parece, e depois também no versículo 20, vai dizer que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí no versículo 20 vai dizer, e quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, porque como pode amar a quem não viu e não amar a quem viu? Se não consegue amar nem quem viu, nunca que vai amar aquele que não viu. Então, vamos desenvolver esse amor, e isso também, pastor João Micélia, torna-se um terreno fértil para que haja paz na igreja, haja alegria, haja poder, haja paz, haja tranquilidade, haja progresso na igreja, e, havendo isso, há um espaço para que os dons espirituais atuem, e, na sequência ou consequentemente, almas sejam salvas, pessoas que vêm ali à igreja com problemas sejam libertas, sejam abençoadas. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele trabalha assim. Por isso está lá em 1 Coríntios capítulo 13, os frutos do Espírito. No capítulo 12, os frutos do Espírito. No capítulo 13 fala sobre o amor. No capítulo 14 vem falar sobre os dons espirituais de novo. Então, aquele capítulo 12 e o capítulo 14 que trata dos dons espirituais, ficou com o fruto do Espírito, o amor ali no meio, como dizendo, aquilo ali era como se fosse um capítulo só. Na hora faz a da divisão, ligação entre os dois. É uma ligação entre um e o outro, porque é como Deus dizendo, você precisa desse amor para que os dons espirituais atuem de uma forma abençoadora na igreja. Gente, estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Dominical. Eu penso que foi muito produtivo e que isso veio a contribuir com todos os nossos professores no estado de Rondônia ou fora dele, também com os superintendentes, os pastores presidentes que estão lutando para uma escola dominical nota 10, eficiente, que alcance aí mesmo os fins aos quais ela fora planejada. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Nelson, por nos permitir estar aqui nos estúdios da Semadeiron, preparando e ministrando esta aula dominical. Que seja isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe de modo muito especial. A toda a equipe que nos auxilia para que esse programa venha ao ar e chegue até os nossos telespectadores, que Deus também continue abençoando de um modo muito especial. E a você, aluno, que dedica parte do seu tempo para nos assistir, que Deus lhe enche de graça, de sabedoria e da unção para que você possa viver no Espírito e também andar no Espírito, sendo cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Estaremos orando agora na pessoa do pastor Eliseu e encerrando a nossa aulinha por hoje. Amado Jesus, muito obrigado por nos permitir falar da Tua palavra. Permita que esta palavra, Senhor, encontre guarida, Pai, e ache, Senhor, ou torne-se subsídios, recursos que auxiliem os Teus filhos que ali lutam, batalham, amam, Senhor, transmitir a Tua palavra e ver o Teu povo sendo solidificado pela doutrina verdadeira da palavra de Deus, que nos faz crescer, que nos faz desenvolver o caráter de Cristo até o dia de nosso Senhor Jesus. Assim nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.